Suíça está construindo uma nova ferrovia de 21 bilhões e meio de euros nos Alpes, aumentando a eficiência do transporte e impactando positivamente o meio ambiente. Atualmente, 70% de todo o transporte de carga pelos Alpes é feito por caminhões, o que é ineficiente em termos de energia e ruim para o meio ambiente. Por isso, desde os anos 80, a Suíça se comprometeu com uma política de transporte sustentável, focando em transferir o tráfego de carga transalpino das estradas para as ferrovias. No final dos anos 80 e no início dos anos 90, a Suíça exigiu um limite rígido para o tráfego de caminhões nos Alpes junto à Comunidade Econômica Europeia. Mas quando a proposta foi recusada, as negociações continuaram e a Suíça sugeriu taxas e impostos sobre o tráfego rodoviário e a construção de uma nova linha ferroviária de alta velocidade pelos Alpes. Em 27 de setembro de 1992, os eleitores suíços aprovaram essa nova linha ferroviária em um referendo público. E 2 anos depois, a Iniciativa dos Alpes, um mandato público que proíbe a construção de novas estradas de carga e promove o desenvolvimento ferroviário, foi aprovada, com 52% dos votos, mostrando a determinação da Suíça em construir uma nova ferrovia nos Alpes. A nova ferrovia da Suíça através dos Alpes terá 2 eixos. O primeiro é o eixo Gotthard, entre Zurique e Milão. Ele consiste em 3 túneis, o Simmenberg, o Gotthard e o Seneri, junto com conexões à superfície. O túnel Simmenberg tem 9,4 km de extensão e via de mão dupla, conectando Zurique a Thalwil e evitando a seção da ferrovia da margem esquerda do Lago de Zurique, melhorando a eficiência do transporte. 55 km ao sul está o túnel base Gotthard, com 57,1 km entre Arsfield e Boggio, 30 km mais curto do que a rota antiga em alta altitude. Com uma profundidade de até 2.300 metros, é o túnel ferroviário mais profundo e mais longo do mundo, assim como era o túnel Gotthard original quando foi inaugurado em 1882. Ele tem 2 tubos de via única, com diâmetro de 8,8 a 9,5 metros, ligados por passagens a cada 325 metros. Isso permite a passagem de até 260 trens de carga e 65 trens de passageiros por dia, comparados aos 180 trens de carga da linha antiga. E 25 km ao sul está o último túnel do eixo Gotthard, o túnel de base Seneri. Ele se estende por 15,4 km entre Camorino e Vésia, a uma profundidade de 850 metros, evitando a antiga rota em altitude do túnel Monte Seneri. Com seus 2 tubos de via única, ele suportará até 170 trens de carga e 180 trens de passageiro por dia. Juntos, esses túneis fazem do eixo Gotthard a primeira ligação ferroviária transalpina plana, com uma elevação máxima de apenas 550 metros acima do nível do mar. Essa será a primeira linha ferroviária alpina de alta velocidade, com trens de até 250 km por hora. O segundo eixo da nova ferrovia da Suíça é o eixo Lochberg, que consiste em um grande projeto, o túnel de base Lochberg. Com 34,6 km entre Frutigen e Haron, ele atinge profundidades de até 1.300 metros, evitando a antiga rota de altitude através do túnel ferroviário Lochberg. Com seus 2 tubos de via única, ele suportará 80 trens de carga e 50 trens de passageiros por dia. No total, a nova ferrovia da Suíça através dos Alpes é o maior projeto de construção da sua história, com um custo total de 24,5 bilhões de euros, sendo 13,1 deles para o túnel de base Gotthard, 5,7 bilhões para o túnel de base Lochberg e 3,9 bilhões para o túnel de base Seneri. O projeto é gerenciado pela Alp Transit Gotthard AG, uma subsidiária das Ferrovias Federais Suíças, responsável pelos túneis Gotthard e Seneri, e pela BLS Netz AG, uma subsidiária da empresa ferroviária suíça BLS AG, responsável pelo túnel de base Lochberg. A nova ferrovia da Suíça trará inúmeros benefícios. Primeiro, suas rotas mais planas e declives menores resultam em economia de energia e seus túneis mais espaçosos permitem trens maiores.
Os declives menores permitem trens de alta velocidade, que junto com rotas mais curtas, reduzem os tempos de viagem. Zurique a Lugano leva apenas 1 hora e 53 minutos, comparado às antigas 2 horas e 38 minutos. E Zurique a Milão leva apenas 2 horas e 17 minutos. Além disso, o projeto é menos afetado por condições climáticas severas e utiliza tecnologia moderna, melhorando a segurança. A longo prazo, o projeto também possibilita uma ligação eficiente de transporte entre Roterdã e Gênova, unindo o norte e o sul da Europa, fortalecendo o mercado único da União Europeia. Por fim, ao evitar cerca de 800 mil viagens de caminhão pelos Alpes a cada ano, o projeto reduzirá as emissões, impactando positivamente o meio ambiente e ajudando a proteger o valioso ecossistema da região. Desde a aprovação em 1992, a nova ferrovia da Suíça através dos Alpes se tornou realidade. Em 1997, começou a construção do túnel de base Ziemenberg e em abril de 2003, a fase 1 foi inaugurada. Em 4 de novembro de 1999, começou a construção do túnel de base Gotthard. Em 2002, o escavamento começou. Em 2010 e 2011, ocorreram as perfurações finais dos tubos e em 1º de junho de 2016, o túnel recordista foi inaugurado para o público. Enquanto isso, no túnel de base Lochberg, a escavação do tubo principal começou em 2000 e em 7 de dezembro de 2007, a primeira pista foi aberta ao público. Por fim, no túnel de base Ceneri, a construção começou em 2006, a escavação dos tubos principais começou em 2010 e as perfurações finais ocorreram em janeiro de 2016. Em dezembro de 2020, o túnel foi oficialmente inaugurado ao público, marcando o lançamento operacional completo da nova ligação de transporte da Suíça. No entanto, o projeto ainda não está totalmente concluído. Em 10 de agosto de 2023, um trem de carga descarrilhou no túnel de base Gotthard, causando grandes danos à infraestrutura, mas sem feridos. O plano de reabrir totalmente em 2 de setembro de 2024, mas o importante túnel de base Lochberg continua incompleto. Devido aos custos acima do planejado, o financiamento do túnel foi impactado e apenas o primeiro tubo está totalmente operacional. Quanto ao outro tubo, 28 dos 35 km foram escavados, dos quais 14 km estão totalmente equipados e sendo usados como via de passagem para o primeiro tubo. Mas, no entanto, essa situação complica as operações e reduz muito a capacidade da linha. Como resultado, no início de 2024, o governo suíço deu sinal verde para terminar o segundo tubo. A construção deve começar em 2026 e ser concluída em 2034, possibilitando um serviço contínuo a cada meia hora entre Berna e Valais, marcando a conclusão total da nova ferrovia da Suíça através dos Alpes. E se você gostou desse vídeo, seria incrível se você curtisse o canal e se inscrevesse no Futurology para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!